tudo bem? Estamos aqui de volta. Nós vamos hoje ver um texto que fala sobre a fotografia, né, a fotografia no Brasil. Hoje nós damos início ao quarto capítulo, que vai falar também sobre verbete, né, de enciclopédica. Nós vamos ver muitas palavras aí que não utilizamos em nosso contexto, né? E é interessante que vocês podem observar aí na leitura que todas essas palavras, elas vêm trazendo aí um dicionário, uma forma de dicionarizar, ok? Como, por exemplo, palavras como figurativa, abstrata, pictóricas, filão, égide. Todas essas palavras estão aí trazendo a significação delas, ok? Vou falar um pouco sobre o texto, fotografia no Brasil, né, desde o século XX. Aqui nós temos a nossa fotografia, né? Fotografia preto em branco, né? Fotografia significa isso, ok? É uma imagem em preto e branco ou em cores, obtida através de uma câmera fotográfica, registrada em um filme ou em outro material. No próximo slide, nós vamos mostrar os tipos de máquinas fotográficas qual o Brasil já possuiu. Essa aqui é apenas algumas, ok? E nós tivemos esses modelos mais presentes na nossa história. Aqui é uma caixa, um formato de caixa, a pessoa ia lá para frente e tirava uma foto, aí uma imagem preto e branco. Aí tem esse novo modelo, essa aqui vocês já se identificam, né? Essa e mais essa. Hoje a gente utiliza essa aqui, ó, é o Pod Self, né? Selfies. E teve um momento que a gente fazia a filmagem, né? Batia a foto. Esses cartuchos aqui eram revelados, aqui às vezes tinha de 12, 24, 36 fotos. E nesse contexto a gente não tinha como apagar a imagem. Do jeito que batesse, a foto era revelada, ok? E falando um pouco sobre o texto, que assuntos chamam a sua atenção e aguçam a sua curiosidade? Eu li o texto também, né? Texto muito bom, situado na página 79. Uma coisa que me chamou muito a atenção, além dessas palavras, foi uma trajetória em relação à invenção das fotografias no Brasil. Pode-se dizer que a área contemplada por meio das artes visuais, né, tem um objetivo por trás disso. O objetivo central do texto é trazer a definição, alguns conceitos e o conceito histórico da fotografia em si no Brasil. Nós citamos alguns nomes de Vitor Fronder, Max Ferrez, Augusto Malta, Militão Augusto de Azevedo, José Cristiano Júnior e outros, né? Além de trazer termos associados à fotografia, remontando a história dessa atividade, ok? Vocês leram o texto, né, fizeram algumas questões
E vamos ver o que este slides vai trazer para vocês. As fases da fotografia mais estudadas no Brasil foi o período da chegada de um homem conhecido como Danger, mais ou menos isso, o nome dele, Danger. E por conta disso, né, surgiu o daguerreotipo no Rio de Janeiro, em 1839, e também o francês Hercule Florence. Esses dois homens tiveram grande importância na história da fotografia no Brasil. Esse período vem atraindo muitos pesquisadores em função do valor expressivo e também documental de obras, né, dedicadas aos registros de aspectos variados da sociedade brasileira da época. A fotografia nos anos 40 também teve a sua grande participação, grande história. Foram considerados momentos como momentos de virada no que diz respeito à construção de uma estética moderna na fotografia brasileira. O que aconteceu diferente naquele momento ocorreu no âmbito da fotografia no Brasil, foi o surgimento de uma linguagem fotográfica que pode ser notada, por exemplo, como por exemplo nos trabalhos de Farcas, né? Farcas também é um fotógrafo muito conhecido e renomado da época, daquele período, certo? Que permitia flagrar a preocupação com pesquisas formais, pesquisas do momento. Ele explorava planos textuais, além da escolha de ângulos, né? Sabe que para a gente fazer uma fotografia, a gente procura o ângulo certo para a foto sair perfeita. Daí ele já se preocupava com isso. E ele fez essa fotografia belíssima com o nome de Escada ao Sol. Ok? Muitos movimentos brasileiros contribuíram para o processo de aproximação da fotografia com as artes plásticas, dentre elas o concretismo e o neoconcretismo. Essa parte aqui, o concretismo, vocês vão ver no ensino médio o que significa o concretismo. Antes disso, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa a respeito dessas duas palavras, ok? Outro importante fotógrafo que foi aclamado no Brasil e no mundo foi Sebastião Salgado, porque seus trabalhos estavam voltados às questões sociais, às questões políticas, que chamavam por questionamentos e até mesmo por motivo de análise. Fatores que suas fotografias proporcionavam. Sobre o texto, pessoal, no texto Fotografias do Brasil, a gente percebe que a escrita, as ações, ou seja, os verbos, foram escritos no presente do indicativo. Por quê? Embora o texto seja um texto fazendo referência às fotografias do passado, esse fenômeno ocorre devido ao tempo presente do modo indicativo se tratar de um tempo que exprime processos habituais e regulares. Portanto, tem aí uma validade permanente. Você sabe que quando eu trago a minha fala para o presente, ela traz mais veracidade do que aquela que eu utilizei no pretérito perfeito, ok? Por isso que o autor desse texto utilizou verbos no presente do indicativo. Pessoal, aqui eu vou querer que vocês, além de trazer aquela informação
sobre o que é o classicismo e o neoclassicismo, que está neste slide aqui. Deixa eu ver. Pronto. Neoconcretismo e concretismo, neoconcretismo. Eu vou querer que vocês leiam esse poema, vou até ler para vocês, e façam em casa, né, como fosse tarefinha de classe, as páginas 82 até 86. 82 e 83 é a ampliação de leitura. E temos 2 páginas para vocês, né, fazerem a interpretação. Mas ao ler esse poema, qual é a sensação do eu lírico ao rever a sua fotografia na atualidade? Então aqui diz assim: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelli. Então, qual é a sensação do eu lírico ao rever a sua fotografia na atualidade? Então é isso. Nossa atividade hoje, vocês vão perceber qual é a importância da fotografia no Brasil. Ok? Um abraço. Até a próxima aula.